Eu desconfio que... Olá, Sabadô! Tá começando mais um Sindasp Podcast nesse final de semana e começando o nosso final de semana para lá de especial. Um final de semana com canções, com poemas, histórias, para lá de especial, naquela hora, Carole. Tô muito alegre, tô ansiosa, né? Porque esse grande artista fez parte da minha vida, fez parte da minha juventude com a música Canção da Terra. E bom dia, né? Depois eu explico essa história. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Munhoz. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Prazer estar participando desse podcast e principalmente estar aqui com a Carol, com o Daniel, com o Juan e com o Ícaro, mandando já o meu abraço a todos vocês e a todos e todas, né, que também vão estar e que estão aí nos assistindo, enfim, em contato com a gente. Fez parte da história da Carol e de toda a classe trabalhadora, verdade, né? Com toda essa história musical, poemas. Então, Pedro, conta um pouquinho para nós como é que começa a tua história. Pois é, a minha história, ela vem, é uma história familiar, né? Eu tenho, digamos assim, eu venho de uma família trabalhista, né? De uma família, meu pai foi ligado sempre ao trabalhismo, ligado ao brizolismo, né? Foi homem ligado ao Brizola, foi um político, foi homem, foi vereador lá na minha cidade, onde eu nasci, e foi preso, foi perseguido, enfim, todo um processo. E eu venho, e a música, e a arte, tudo isso sempre transitou muito livremente na minha casa, através cultura, política e arte, são coisas que sempre transitaram na minha casa, com a minha mãe, com o meu irmão mais velho também, que era um cara que sempre teve que me influenciou, digamos assim, em todo o processo de gostar dos livros, de gostar de ler, de gostar de música, de gostar de arte, de discutir. O debate em casa sempre foi muito permanente, né? A minha mãe, uma mulher da casa, uma costureira, eu sou filho de trabalhadores, né? De um homem da construção civil e de uma costureira, né? Então, mas isso um ambiente muito, muito forte dentro de casa, ligado também a um caráter do humanismo, né? Desse caráter humanista. E eu penso que o meu trabalho é um resumo, ele junta tudo isso, também tem a cultura popular. O irmão mais moço do meu pai era um homem, era um dono de uma padaria que escrevia peças de teatro no caixa da padaria, com os papéis de enrolar o pão, ele escrevia as suas peças de teatro, depois uma prima minha datilografava, não era digitado, né? Era datilografado, né? Peças tipo, aquelas peças que tem o bem sempre vence o mal no final, né? Digamos assim, ele era uma espécie de Ariano Suassuna a seu modo e dentro da sua realidade, né? E eu, em 78, eu começo a sair com ele, fazendo teatro nos parques, nos circos, e fazia também esquetes, né? Tipo o Didi e o Dedé, né? Tinha um senhor, um cego, que chega na minha cidade, que era um libanês, ele e a Madalena, a esposa dele, era um senhorzinho baixinho, né? Cego, ele que coloca o teatro, o gosto do teatro naquela pequena cidade, né? Nem era cidade, era distrito de Guaíba. E veja bem a importância desse libanês, que ele traz a arte para minha família, apaixona o meu tio pelo teatro, o meu pai, de certo, em algum momento também participa, e chega até o Pedrinho, né? Que sou eu, que sempre fui, né? E eu venho nesse meio, nesse ambiente, nessa casa musical, artística, coisa e tal, e eu ingresso a minha vida, ainda que eu tivesse sempre essa coisa da música, mas eu ingresso pelo teatro. E quem é que traz isso? Alguém que atravessa o mundo e chega lá naquela cidadezinha, né? Coloca essa ideia de teatro lá no meu tio, ainda moço, no meu pai, e chega até a mim, e eis-me aqui conversando com vocês. Então, é uma história
que não começa em mim, né? E eu quero que continue em alguém, né? Nas minhas filhas ou em alguém, né? Que seja que a gente continue com essa arte de contar histórias, com essa arte de, como eu costumo dizer, ainda ontem aqui, lá em Londrina, onde eu me apresentei, eu disse, olha, eu sou um artista, eu sou um trabalhador da arte e de artes antigas, né? De uma arte esquecida, diante desse mundo tão rápido, desse mundo tão voraz que a gente vive, eu ainda me proponho, com o meu violão, a cantar, recitar poemas e contar histórias. E está muito perto do coração das pessoas para que a gente consiga não perder o nosso jeito humano de ser, né? Diante dessa coisa tão líquida, como diria o Bauman, né? Nos seus livros e no seu pensamento. É uma arte que educa também, né? Que é o conteúdo da classe trabalhadora, né? Com certeza. Eu queria que... Pedro, para nos emocionar, não precisava tanto, gente. Que baita, que linda história. É muito bonita mesmo. Eu queria que tu, né, que estava relatando sobre uma pessoa que trouxe para a tua cidade, né, o teatro, a cultura, essa coisa, esse amor, esse jeito de ensinar, né, através da arte. E eu queria saber agora essa mesma fase tua, porque tu também fez, né, viajou por várias cidades, conheceu culturas diferentes. Como tu tem visto, né, no caso, esse tema, essa temática da classe, o conteúdo da classe, e como é a aceitação desse tipo de tema, né? Porque... Eu posso contribuir? Aqui Sim. É a voz do além. Eu tinha essa curiosidade também em cima da pergunta, e essa relação do artista, né? Do artista, principalmente do músico, né? Que leva, o cara do teatro que leva a arte para as pessoas, ele chega na casa das pessoas, essa relação com a política. Como que se dá isso na sua vida? Como que você... Rola muito preconceito, é muito difícil, porque eu também aqui toco uns violão aqui, e aí os colegas, esses 3 últimos anos, assim, foi muito difícil conversar sobre política com os colegas, eles totalmente perturbados, assim, do lado errado da força, eu diria, né? Queria que tu desse uma contribuída para nós nessa questão. Bom, eu não sei se a pergunta basicamente é essa, Carol. Eu não sei se a Carol ia então, complementar. No fim foram 2 perguntas, mas está valendo. Durante a tua cruzada pelo país, né, com o teu trabalho, que ele é um trabalho temático, né? É uma arte que fala sobre a classe trabalhadora. Sim. Como tu tem visto a receptividade do tema? E qual foi a troca de experiência que tu teve assim, na visita desses lugares? Bom, então vamos por partes, né? A primeira parte, que é essa parte que é a voz do além, acho que é o Ícaro ou o Juan? Juan, em primeiro lugar, eu penso que a classe artística, né, nós, enquanto classe artística, a classe artística no Brasil não tem uma ideia de classe trabalhadora. Né? O artista, ele não tem, ele se acha um iluminado, e eu estou falando isso sem nenhum problema, e posso sentar com qualquer artista, com qualquer colega e discutir, né? O artista, ele não se tem, o artista no Brasil, ele não se tem como classe trabalhadora, ele é o artista do camarim, do cachê, do hotel, do ônibus, da van que me pega, que me traz. O artista no Brasil, ele ainda ele não tem ideia do reconhecimento, ele tem a ideia do sucesso. Isso é um engano profundo, porque nós somos classe trabalhadora, nós temos que colher, né, as percepções, as angústias dos nossos iguais, né, da nossa população, do povo sofrido, e devolver isso em 3 ou 4 minutos de canção sintetizada. Eu, pelo menos, tenho essa... Né? Seja uma canção mais reflexiva, ou seja uma canção mais alegre, enfim, né? Mas nós temos esse compromisso. Né? Eu, nesse aspecto, eu me considero um artista formador, eu trabalho com essa formação, Juan, e por onde esse compromisso reúne muita gente. Evidentemente que eu tenho muita gente, que trabalha, por exemplo, o trovador, né? O Pedro é trovador, mas trovador, o que é trovador?
Todo dia eu digo, aquele moço, aquele artista que está no bar tocando Garotos de Ipanema, ele violão, ele é um reflexo de um trovador, só que ele é tocando como, talvez na Idade Média, nas tabernas da vida, né, tocando e ninguém prestando atenção. Mas isso, ainda, nós temos essa ideia ainda romântica, que a arte é só para enquanto eu bebo e alguém toca lá alguém fica tocando no fundo, né? E o trabalho do trovador, não. O trabalho do trovador, esse trovador que eu estou falando, que traz a palavra cantada, que é perseguido desde lá do início, o trovador nada mais é do que um jornalista, né? Se você pegar um poema meu chamado Escuta a Sabedoria, Reparta o Conhecimento, eu falo exatamente sobre isso, né? Nós somos cronistas da história, e como trovador, por isso que andamos nós e violão, contando histórias, chorando junto com a plateia, abrindo espaço para que alguém no meio, quando eu faço muito isso, de repente, no meio da apresentação, alguém diz, Pedro, essa canção me lembrou um poema, me lembrou uma história. A gente abre isso porque é muito humano. E aí, para fechar, sim, existe uma receptividade muito grande, mas ainda de um público pequeno, assim, não é um trabalho massivo, e nem é a ideia essa, né? É um trabalho de pequeno, que a gente consegue reunir um grupo de 50 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Ontem eu cantei na Escola de Circo, Associação Londrinense do Circo, né? A Escola do Circo aqui lá em Londrina, e reuni um pequeno grupo ali para nos escutar, e a gente se emociona junto, a gente chora junto, a gente, né, com histórias e uma apresentação que dura aí 1h e 10, né? A segunda parte da pergunta, desculpa, Carol, eu me detive numa parte e esqueci da outra. Não tem problema. É que tu tinha mencionado sobre a experiência do libanês que foi até a cidade. Ah, sim, sim. E de uma certa forma tu fez a mesma coisa, né? Sim, eu trago. Não tem como ser descolado a minha vida, a minha formação, né? Artística, de tudo que eu recebi em casa, desse ambiente do teatro. Eu tenho momentos muito importantes na minha vida, que é essa coisa da cultura popular, do teatro, do seu Salim. Ele chamava Nometala Sarkis, e ele era um palhaço que ele chega com um parque na minha cidade, e aí o parque vai embora e ele é a esposa, né? E ele era o palhaço Salim Sargolim. Veja bem. E aí ele compra uma propriedade na esquina da minha casa e monta um armazém, né? Ele foi meio amigo do Procópio Ferreira, pai da Bibi Ferreira. Veja, ele teve né? E o seu Salim, depois era o armazém do seu Salim, né? E as pessoas, ele fechava o armazém à noite para a gente ensaiar, né? E a minha primeira função era ser um ponto. Esse ponto eletrônico que você usa hoje, antigamente a gente tinha o texto do teatro, né, o texto da peça, e a gente ficava lendo o texto baixinho, na coxia, embaixo, para os atores e atrizes irem dizendo o texto para a plateia, né? E... Essa é totalmente nova para mim. Eu era o ponto. Você não, talvez hoje não tenha, mas nos teatros antigos, bem na frente do palco, né, ainda em cima do palco, tinha um quadrado, ali tinha uma cadeira e uma mesinha, e você ficava embaixo, a plateia não te via, né, tu ficava de costas embaixo, e assim, digamos, a superfície do palco está aqui, né? E você tinha que ler, né? Digamos, Carole, aí eu ficava ali, Carole, meu bem, você não faça isso nesse momento. Aí o cara, meu bem, você não pode fazer isso nesse momento. Aí, Daniel, sim, eu estou muito triste porque hoje é o dia que eu perdi a minha namorada. Sim, Carol, eu estou perdido porque hoje é o dia que eu... Então, eu era um ponto. E não vazava? E não vazava, assim, por exemplo, alguém na plateia escutar o ponto antes? Ou não, você tinha que cochichado.
Eu Não, não isso ia conseguir fazer. Como que o artista ia ouvir cochichando lá de repente? Mas, olha, cara, nós estamos falando isso dos anos de 1972. Eu tinha 11 anos, né? Quando eu fui ponto pela primeira vez, eu tinha 11 anos. Então, Mas é muito legal de saber disso. é o ponto, né? Por que tem o ponto eletrônico? O ponto é o ponto, né? Eu era ponto, só não era eletrônico. Mas não era eletrônico. E aí, mas eu acho assim, Carol, para fechar a pergunta, né, a resposta, sim, ontem, né, por onde eu passo, você imagina você fazer um trabalho de poema, de canções, poemas e histórias, é um trabalho totalmente autoral, né, que eu chego, sento, converso e tu ganha as pessoas conversando. E eu sempre digo que bom, a grande maioria aqui não me conhece, e que bom que vocês não me conhecem, porque nós chegaremos, com certeza, no final desse encontro, nós sairemos todos daqui amigos e amigas, né? E aí eu começo o meu trabalho, aí começa com poema, canções, e contextualizando as canções, contando essas histórias, e quando termina, a gente vê que todo mundo é igual, que a gente tem um universo muito parecido, independente de lugares, né? Eu já andei pela América Latina, já andei pela Europa, enfim, fazendo esse trabalho, e até onde a língua também permite, né? A gente se reconhece, não interessa o local, né? Oi? Sim. Posso dizer que funciona o teu método aí, como você faz as atividades, os shows, porque distribuindo os ingressos aqui, eu encontrei muitas pessoas que, nossa, o Pedro, meu amigo, vai estar aqui, meu amigo Pedro, eu quero ir, consegue mais ingressos. Foi que bem bom, legal. Fico feliz que a gente tenha essa receptividade do público de Florianópolis, e as pessoas não me encontram, não vão me assistir enquanto artista, vão me assistir enquanto amigo. Isso é muito bom, né? Eu vou lá assistir o Pedro, porque espaço que é um espaço de interatividade, é um espaço para quebrar. Atahualpa Yupanqui, que para mim é o grande mestre desse processo, ele sempre dizia que o artista deveria estar a um passo de distância do seu público. Aí, vírgula, mas somente um passo. O que ele quer dizer? Para eu poder, para que a gente possa se ver e se reconhecer, precisamos de uma pequena distância, mas só uma pequena distância, né? E eu procuro fazer isso. Vamos só uma pequena distância para que a gente possa se enxergar, porque na realidade o que eu trago, o que eu levo, eu sempre digo, o que eu apresento é muito simples dentro de uma complexidade, dentro de um roteiro, mas o que eu trago é o que a gente vive todos os dias enquanto classe trabalhadora, enquanto classe social, enquanto oprimido e opressor. Quer dizer, isso de maneira muito cálida, de maneira muito, digamos, de maneira muito solidária, né? Trago essas questões, mesmo não concordando com algumas questões dentro do nosso campo, por exemplo, né? Posso não concordar e não concordo com uma série de questões que estamos vivendo dentro do nosso campo, mas isso não me dá o direito de rasgar o verbo, porque quem está me assistindo pode estar dentro do nosso campo, mas não concordando comigo. Mas, antes de mais nada, nós somos humanos, somos amigos, somos companheiros e somos companheiras. E o mundo que nós queremos não é um mundo só para os que pensam igual a gente. A gente está trabalhando para fazer um mundo igual para todo mundo, né? Então, o trabalho vai muito nessa área, né? Eu esperei tanto para esse momento. A minha tia vai assistir esse podcast e eu tenho que tocar nesse assunto. Há uns 20 anos atrás, tá? Quando eu tinha 18, eu morava numa cidade chamada Encruzilhada do Sul, interior. Encruzilhada do Sul, opa! E eu dancei na invernada de lá, a invernada chamada Chimango, e a gente foi para a Enarte, e a entrada da apresentação era a Canção da Terra. Eu toquei Canção da Terra no Enarte, eu não acredito. Sim. Inclusive,
Inclusive, eu não dancei porque o meu par não foi. Mas eu fiquei segurando a terra, encenando lá, porque dançando, mas faz parte. E aí eu conheci essa música e essa música se tornou... Na verdade, isso, ficar segurando a terra é melhor que dançar com um cara que não vai. E é uma música muito bonita e mexe com as pessoas de lá, né? E eu gostaria que tu explicasse como foi a história dessa música, como, né? Bom, primeiro falar que os Chimangos, eu não sei se os Chimangos era de... Tinha um grupo, os Chimangos, que todos os anos ia para a Europa fazer apresentações. Eu não sei se é esse Chimangos de Encruzilhada ou se é o Chimangos de Cachoeira. Tinha um grupo que ia. Então não é, eu estou cometendo equívoco. Bom, a Canção da Terra é uma música que ela primeiro é uma música emblemática e é uma música que me sustenta em todos os sentidos, né? E eu sempre tenho uma dívida de gratidão com a Canção da Terra, porque em 1999, acho que eu já contei em um outro momento essa história, em 99, no final de 99, a Canção da Terra, Obrigado, Renato. A Canção da Terra, eu estou tendo aqui a assessoria do meu querido Renato Munhoz, né? E as pessoas dizem, o Renato Munhoz é teu parente? Eu sempre lembro do Che Guevara, né? Que ele diz para uma senhora lá que dizia, eu sou de La Sierra, eu acho que nós somos parentes. Aí o Che escreve para ele e diz, olha, se você é minha parenta ou não, não importa, mas se nós trememos de indignação diante da injustiça, nós somos companheiros, né? E o Renato é Munhoz e eu sou Munhoz, e já nos conhecemos via internet há muito tempo, e agora nos conhecemos ontem, e estou fazendo esse pequeno relato, porque eu estou aqui e ele nos dando toda a assessoria e o acolhimento junto com a sua família. Mas a Canção da Terra, eu havia ganho o Festival da Reforma Agrária em 99, em fevereiro, né? E ali foi, para mim, Procissão dos Retirantes foi uma música que me jogou para o mundo, me jogou, eu deitei de um jeito e acordei do outro, né? Porque o Movimento Sem Terra, diga-se de passagem, né? Sempre com a sua força, né? E as suas ideias e a sua proposta de luta pela reforma agrária, e principalmente naquele momento, né? Alguém ganhar um Festival Nacional da Reforma Agrária era algo que todo mundo buscava. E a gente, só o fato de colocar a música no disco já era importante. E nós acabamos não só colocando uma canção, colocamos duas, sendo que uma delas, Procissão dos Retirantes, em parceria com meu querido amigo e irmão e parceiro, poeta Martim César, ganhamos aquele festival. E eu imaginava que, a partir dali, a minha vida começou a me levar para vários locais, e eu comecei a sair do Brasil, viajar o país. Para mim era uma coisa nova, né? E foi um momento que marcou, que eu saio dos bares, eu deixo, porque até então eu tinha que fazer esse trabalho, que eu faço até hoje, claro, em construção, em processo, mas eu tinha que tocar. Eu tocava na quinta-feira num lugar e na sexta-feira estava lá no olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, meu amor, não fique triste, saudade existe pra gente viver, né? Era assim, né? A minha vida era esse balanço. Então eu tocava num palco, coisa e tal, mostrando meu trabalho, e corria para ir para o boteco, para o bar, para tocar, porque eu tinha que, né? Mas o meu sonho, assim, cara, eu tenho que dar o salto, quando é que vai vir? E eu trabalhava atrás disso, né? E sem contar que de vez em quando ainda eu pegava uns bicos para ser guitarrista de baile, em banda de baile, nos finais de semana, né? Onde eu cantava Só Você Não Vê, finge que não sabe, que eu estou sofrendo por causa de você. Eu agora estou falando às paredes, não sei o quê, né? Ou cantava aquelas Scorpion, porque eu tinha voz rouca, então era legal, né? Eu tinha tudo isso. E em 99 dá-se esse corte, né? E, enfim, aí eu achava que Procissão dos Retirantes era a música que ia me levar, né? E eu converso com o Renato sempre contando essa história, que eu tenho músicas, eu tenho meus cadernos de música, tem músicas que é um parto
para parir essas músicas, né? São canções que eu tenho que parir, eu escrevo 5, 6, 7, 8 vezes, 20 vezes, eu vou corrigindo a letra, a questão gramatical, eu sempre me preocupo muito com isso. Canção da Terra, minha mãe me liga no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, preocupado que o mundo ia acabar, porque o Sol, naquele dia, tinha um círculo em volta do Sol, que é um fenômeno natural, né? É um círculo que dá, por causa que é uma questão do ar, da pressão, é uma coisa assim, né? Eu não sei o nome. E ela me liga para minha casa, eu morava em Pelotas, ela me liga e diz assim, Pedrinho, eu estou muito preocupada. Eu disse, o que foi, mãe? Qual é a preocupação? Eu disse, eu estou preocupado porque tu sabe que é final do século e início do milênio, e tem algo que diz que chegaremos ao final do século, mas não iniciaremos o milênio, uma coisa assim, né? Tinha, não sei se era Nostradamus ou se em algum momento no Velho Testamento tem alguma coisa assim. E eu disse, mãe, eu brincando com ela, né? Disse, se o mundo começar a terminar aí na Barra do Ribeiro, a senhora e o pai peguem um ônibus e vêm para Pelotas, né? Que era uma maneira engraçada de tentar, né, tirar um pouco da preocupação dela. E tá, quando termina isso, está dando a Mercedes Sosa na televisão, eu acho que sendo entrevistado pelo Cunha Júnior na TV Educativa de São Paulo, e eu tô zapeando, e daqui a pouquinho aparece assim, primeiro do ano no mundo, Ilha de Tonga, é o primeiro lugar onde o ano, né, a mudança de ano no mundo, a Ilha de Tonga, lá no meio do Pacífico, alguma coisa assim. E eu tô ali, e daqui a pouquinho começa assim, Madre Terra Nossa, esperança, onde a vida dá seu... E eu tenho uma coisa que de vez em quando assim, vai, pega o violão, vai, escreve aí, vai, pega o violão, vai, pega o violão, e eu comecei, Madre Terra Nossa, esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar, ser e ter um sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear a terra, e daí... Será que sai uma palhinha aí da música? Nasceu a música, né? E nasceu meio com letra, eu fiz isso em 20 minutos. Só a única coisa que eu fiz é que, como nasceu, a primeira estrofe foi Madre Terra, eu tirei, e aí eu vi que, eu lembrei da Gênesis, né? Você vai ver que a Canção da Terra é muito simples, as pessoas não se dão conta, às vezes. As duas primeiras estrofes é a Gênesis, né? É o princípio de tudo. É a terra com T maiúsculo. Tudo aconteceu num certo dia, isso foi tudo assoprado na cabeça, era uma coisa, né? Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, né? Que depois o Teatro Mar botou hora de Ave Maria, né? Era a hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio, nem nome, né? Como é? Agora, no princípio, o verbo se fez fogo, né? Nós estamos falando inclusive de uma passagem bíblica do Espírito Santo, o verbo que se faz fogo, da ascensão, né? Nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era a terra, T maiúsculo. Então, as duas primeiras estrofes vêm nessa, e depois vem as duas últimas, que é Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar, ser e ter o sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão. Eu nunca me considerei autor dessa letra, dessa canção, né? Porque eu sempre estava dizendo para o Renato que eu tenho algumas canções que são coisas que vêm na cabeça, assim, tipo, levanta, escreve, levanta, pega o violão, escreve, e eu tenho que, senão né, isso 3 da manhã, 4 da manhã, e essa canção nasceu em 20 minutos, e eu não acreditei nela. E tem, a última, terra é de quem plantar, isso é um lema, é uma consigna das ligas camponesas da época do Francisco Julião, do João Pedro Teixeira, terra para quem plantar, terra é de quem plantar. Veja que tem toda uma concepção, em 20 minutos eu não teria capacidade de tanto acúmulo para isso. Então, eu acho que a gente,
a gente é conduzido por outros caminhos, outros seres, outros mundos. Nós somos ponte, nós somos ligação de outros mundos que precisam se comunicar e a gente é parte desse, a gente é essa ponte de comunicação. Tinha que lá um nome, aí foi meu nome, e eu não acreditava nessa música. E essa música, ela foi paciente comigo, me aguardou. Eu fiquei 1 ano sem cantar essa música, porque eu não acreditava que ela era uma música que poderia me dar algum... Sei lá, eu acreditava em Procissão dos Retirantes. E essa música tem me ensinado muito, eu tenho aprendido com ela, tanto que 1 ano depois, quando eu começo a cantar lá em Ibirité, em Minas Gerais, desde que eu comecei a cantar em novembro de 2000, eu nunca mais deixei de cantar, e de lá até hoje ela me ensina até o ponto de ela me dizer assim, eu vou para a televisão. Não fui eu que botei ela na televisão, foi ela que foi para a televisão, né? Pedro, Então, oi. Deixa eu ver então, assim, até hoje você ainda canta essa música? Ela é o Amor é Socialista, que é o poema, e Canção da Terra é obrigatório no final, né? Oi? Vamos cantar um pouquinho então? Claro, por que não? Olha que honra. Hein, Pedro, antes de tu começar a cantar a música, eu Sim. estava aqui comentando com o pessoal aqui na bancada e lembrando, a gente achou aqui nos acervos aqui do sindicato, a gente achou uma caixa com umas fitas do MST, e nessas fitas tem a tua música lá, cara. E eu só não encontrei aqui para te mostrar aqui, mas quando tu vir aqui, eu te presenteio com uma dessas fitas. Mas com certeza. Uma fita cassete e lacradinha, novinha. Uma fita cassete do MST. E aí, hoje a gente estava aqui na hora do café conversando com o pessoal, e aqui uma das filhas aqui do casal, a gente é menina, né? Uma menina jovem, né? E a gente conversando das questões da tecnologia, e eu disse, fita cassete, nem pensar, não tenho a mínima ideia. Né? Só para fechar, antes de cantar, você sabe que em 1995 eu fiz uma fitinha chamada Cantar de Menestrel, né? Eu gravei em Pelotas, num estúdio, e depois fui no Chuí, comprei fitas e passava naqueles aparelhos de fita cassete de um para o outro, sabe? Aqueles aparelhinhos. E depois saía vender a minha fita de porta em porta. Batia na porta e dizia assim, tudo bem, tudo bem. Meu nome é Pedro Munhoz, eu queria vender a minha fita. Você não quer escutar minha música, o senhor? Imagina tu bater na porta de alguém, né? Entrava nos edifícios, batia de porta em porta vendendo Cantar de Menestrel, que o Tilila, vocês vão lembrar, talvez, hoje ele foi, se ele não continua, ele é vereador e presidente da Câmara dos Vereadores em Santa Vitória do Palmar. O Tilila trabalhava com serigrafia aí em Pelotas, tinha uma casa lá perto do Porto. Ele fez as capas para mim dessa fita, né? De maneira gratuita, enfim, né? Solidária. E a gente vendia de porta em porta, ou seja, a fita hoje é relíquia e é museu, né? Grande trabalhador da arte. Vamos embora, então. A canção que vocês me pedem é Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem atrás tinha o globo, mas tinha nome do lugar. Era terra, era terra, e fez o Criador da natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra.
Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser inteiro, sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear a terra. Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito um vício que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância, terra é de quem plantar. Aê! Muito legal, muito legal. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Satisfação, Gente. que satisfação. Eu que agradeço. Ainda bem que eu não uso maquiagem para não borrar. Eu tive que maquiar, né? Porque essa corda. Tem que mandar borrar, porque é linda a música mesmo. Muito obrigado. Essa música, ela lembra muito. Eu que agradeço. É um poema que tu fez, que é Quando Matam um Sem Terra. Até tem um vídeo teu no YouTube com a música, né? Essa música Canção da Terra, e aí tu recita ele antes. E aí eu gostaria que tu contasse um pouco sobre a construção desse poema. A construção desse poema é um profissional assim que nem tu. Quando Matam Sem Terra é um poema feito em homenagem ao Elton Brum, que foi morto lá na Fazenda Soltal, em São Gabriel, né, em 2009. No dia 24 de agosto de 2009, houve uma tentativa de reintegração de posse na Fazenda Soltal, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, né, na época do governo da Ieda Cruzius. E eles, a Brigada Militar simplesmente encurralou o povo que lá estava. E o Elton Brum, um negro, que trabalhava na cozinha do acampamento, né, nascido lá do interior de Canguçu, ele foi morto pelas costas com uma espingarda, dois canos, né, cano cerrado dessas, né? Foi morto, inclusive consta que ele foi assassinado, que ele foi quem atira, ele foi quem acerta, depois, foi alguém da polícia, da brigada, e isso depois foi atribuído a uma outra pessoa, a um outro soldado, digamos. Tem uma história, eu não quero entrar em detalhes, porque eu não tenho conhecimento, mas eu sei que a coisa ficou, né, ficou nesse nível aí. E assassinaram o Elton Brum pelas costas. Ele ajudava na cozinha, né? Então, e eu fiz esse poema Quando Matam um Sem Terra, né? E é um poema feito para a Brigada Militar. Eu fiz Quem és tu, torturador, né? Que debaixo de um capacete dá ordem ao gabinete quando matam um sem terra, né? E esse poema eu comecei a declamar o Teatro Mágico na época, eu estava em contato com o Teatro Mágico antes da gravação e eu fui fazer um Teatro Mágico, veio a Porto Alegre, acho que eles foram a Alvorada, eu participei de um show com eles e declamo esse poema. Quando eu terminei de declamar o poema, a Brigada Militar tentou entrar no espaço para me prender. Nossa. E aí o produtor do show disse, não, aqui vocês não podem entrar, porque isso aqui é uma área de produção de um espetáculo, vocês têm que ter um mandato para prender. E enquanto tem essa discussão, alguém me tira por baixo, né, das barracas, dos banheiros químicos, e eu vou saindo, eu vou me esgueirando, e me colocam dentro de um carro, né,
deitado atrás no carro e me tiram às pressas, né? E eu volto para Barra do Ribeiro. Eu estava ali, né, na casa da minha mãe, onde eu nasci. Na época eu estava ali, né? Acho que eu estava, não me lembro onde eu morava, mas eu estava ali. Só que isso foi na sexta-feira. No domingo, a nossa querida companheira, na época, Rejane Oliveira, que era presidente do CEPERS, vai ter um ato contra a educação, né, a favor da educação e contra as propostas de educação então do governo Ieda Cruzes, que foi um governo cruel aí para o Rio Grande. Ela me convida para tocar lá no Parque da Harmonia, num grande ato do CEPERS, e aquilo lotado de gente. E alguém sobe no palco e me diz assim: Pedro, tu seria capaz de declamar novamente o poema Quando Matam um Sem Terra? Eu disse, meu Deus do céu! Mas a gente não, né? A gente não pode. Não, era uma questão de defesa da classe trabalhadora naquele momento também, porque o MST também estava lá, tinha todos os movimentos, e o MST também, e naquele momento que recém tinham assassinado o Elton Brum. Fazia pouco tempo, isso é outubro, o Elton tinha sido assassinado em agosto, né? E eu recitei o poema de novo, e os caras vieram de novo para me pegar, e aí um companheiro que eu não lembro até hoje me botou dentro de um porta-malas de um carro e saíram comigo também, né? E aí saiu 2 ou 3 batedores de moto da brigada atrás do carro, né? Para verificar, e eu não estava dentro do carro, né? E ele desviou daqui, eu dentro e eu no porta-malas do carro. Desviou daqui, desviou dali, desviou daqui. Que história! E acabaram me largando lá na Barra do Ribeiro. Só que quando eu chego em casa, já tinham ligado para minha casa. A minha mãe, uma senhorinha, né, na época, disse: Pedrinho, ligaram para cá perguntando por ti, mas não disseram quem era, e não sei o quê. Eu não sei. Claro que isso é muito fácil de me achar, era fácil, né? E eu lembro que acho que lá em Alvorada, eu não lembro, a polícia, eles tiravam os capacetes e alguns deles faziam assim para mim, né? Faziam assim para mim, ou seja, te prepara que vai ter para ti, né? E aí eu tive que sair fora, eu saí de cena uma época, né? Avisei alguns companheiros, avisei o pessoal dos direitos humanos, na época acho que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né, em Porto Alegre, avisei: olha, está acontecendo isso, mas só como nada para ser falado, para ser ventilado, para ser comunicado, só tipo assim: olha, se acontecer alguma coisa, vocês, né, já sabem que tem alguma coisa por detrás. E aí eu tive que ficar um período meio de molho, fiquei um período meio recolhido, né, por conta desse poema, Quando Matam um Sem Terra, que foi um poema feito ao Elton Brum. E depois, em 2010, uma época até eu estava no Equador, eu voltei do Equador, e teve ali naquela Casa do Trabalhador, acho que é no Parque da Harmonia também, né? Teve um encontro da agronomia, acho que com João Pedro Stede, com Boaventura, e acho que o Manzano, era um pessoal grande. Eu disse: olha, eu estou no meio de gente grande aqui. Aí o poema, de novo no poema, né? Mas aí não aconteceu nada, aí ficou tudo. Disse: não, aqui para os caras me pegar vai precisar, né? E aí depois, com o tempo, eu comecei a recitar esse poema e aí as coisas ficaram mais tranquilas, né? Mas o poema nasce dessa indignação. E veja bem, o Elton Brum foi assassinado no dia 24 de agosto, dia do suicídio do Getúlio Vargas. Então, também tinha um processo emblemático no meio né, da questão da luta pelo latifúndio, a luta dos direitos dos trabalhadores, quer queira, quer não queira, né? E não estamos aqui para avaliar o Getúlio Vargas, mas o Getúlio foi o cara que cria a CLT, que tem todo um processo dos benefícios sociais que até então não tinham, e no dia 24 de agosto, o Elton Brum é assassinado, né, na Pampa Gaúcha, né? E ninguém, nenhum artista, por isso que eu digo,
os artistas, ninguém se manifestou sobre isso. Eu disse, cara, alguém tem que escrever sobre isso. E eu disse, não, e eu descobri, nesse período, eu descobri que os poemas que eu escrevia não precisavam se transformar em música, que os poemas tinha coisa que eu escrevia que ele tinha muito mais força sendo dito do que sendo musicado, né? Porque o poema, quando é musicado, muitas vezes ele perde a força do conteúdo. Tem poema que não, tem poema que se você pegar e musicar, perde um pouco da força do conteúdo da palavra, e às vezes recitado ele permanece com essa força. E eu descobri isso nesse período. Eu disse, não, vou começar a colocar poemas, vou começar a escrever poemas, né, para colocar nas minhas apresentações. E aí, a partir daí, os poemas, até hoje, fazem parte também das minhas apresentações. Mas o primeiro poema, um dos primeiros poemas que eu trouxe para o palco, né, para recitar, foi o poema do Elton Brum, em homenagem a ele, Quando Matam Sem Terra. E aí o Pedro Munhoz cometeu o crime de fazer um poema. Veja, em 2009 dá para entender isso, né? Cometeu o crime de recitar um poema. Olha que absurdo, olha que arma poderosa, hein? Mas, Daniel, não foi a primeira vez. Eu fiz As Mulheres Guerreiras. As mulheres combatentes ou As Mulheres Guerreiras, que foi um poema que eu escrevi quando ocuparam, né, magistralmente a área o canteiro de mudas da Aracruz, lá na minha cidade, na fazenda, na Barba, onde o meu pai trabalhou, antes do Chaves Barcelos, que eram os donos da Guaíba, né? A fazenda Chaves Barcelos era deles, depois eles vendem para Aracruz, que na época virou Borregar, era a antiga Borregar. Quando chega o processo da celulose no Rio Grande do Sul, em 69, eles vendem a fazenda, né, em 70, e há expulso os trabalhadores. O meu pai trabalhava nessa fazenda. E anos depois do encontro, vão lá e ocupam e destroem o laboratório, aquela coisa toda, né? E foram as mulheres que entraram lá. E eu escrevi esse poema. E Barra do Ribeiro é extremamente conservadora, extremamente reacionária. É uma cidade onde ela ignora que eu existo e eu finjo que ela nunca existiu para mim, né? Nós não temos problema nenhum, não temos nada a ver um com o outro, né? Muito embora o meu pai tenha uma história política e eu seja o autor do hino da cidade, o meu irmão seja nome de rua, mas nunca mudamos a nossa concepção com relação àquela oligarquia, aquele conservadorismo, né? O que acontece quando abre o processo para enquadrar as pessoas que foram lá e destruíram, né? O que eu fiz na época? O governo era um governo que recém tinha entrado do PT, né? Que era um amigo meu que virou prefeito. Eu mandei o poema, mandei para ele, mandei para a bancada do PT na Câmara de Vereadores e mandei para o presidente da Câmara, que na minha concepção, o PT na maioria disse, o presidente da Câmara deve ser o PT. Não, era um outro gurizinho lá que eu conheço, a família, reacionário, e pegou o poema e mandou, e botaram o poema no processo, e eu entrei no poema, eu entrei no processo. Aí a promotoria não acolheu exatamente como livre expressão, né? Mas quem me falou isso foi o João Pedro Stede, que ele está dentro do processo, e um dia eu cheguei em São Paulo e disse, Munhoz, fui na tua cidade. Eu disse, que legal, e quero te avisar, tu tá no processo, tu tá dentro do processo. Tu escreveu um poema, tu arranjou a sala para te coçar lá. Aí eu disse, que rapaz, e aí? Não. Aí ele disse, olha, o pessoal lá disse que não, que eles não acolheram, né? A promotoria, o juiz, enfim, né? Não acolheu o poema, deram como, né, livre expressão, que não tinha. Mas os caras da cidade, né? Gente minha, gente que eu conheço, me fizeram esse favor para mim, né? As mulheres guerreiras, eu acho que é o nome do poema. Enfim, eu não sei, não lembro assim, eu acho que as mulheres combatentes, que era exatamente essa homenagem que foi magistral, gente. Vocês imaginem 50 ônibus, se não me engano, na madrugada, entrarem na cidade quietinhos,
porque não entra na cidade. Quando chega à esquerda, tu entra na cidade, à direita, tu vai para a fazenda. Entraram quietinhos, né? Foram, claro, evidentemente que já tinha sido feito um levantamento. E eu fui acusado também, sabe de quê? Que eu teria dado as informações para o pessoal acessar a destruição. Então, quando eu ia visitar minha mãe, que eu estava na cidade, sempre tinha um camburão da Brigada Militar na volta da minha casa, perto, e eu fui hostilizado por alguns setores, né, daquela pseudo-burguesia, que nem burgueses são, né? Não são nem classe média, mas são pobres que pensam, são pobres que se comportam como classe média e juram que são burgueses. Você quer? Que coisa pior do mundo? Que o cara é aquele cara que pensa que classe média não é classe trabalhadora. Então ele é pobre, se comporta como classe média, pensando que não é classe trabalhadora e jura que é burguês. Cara, É difícil. E tudo gente que estudou comigo, inclusive, né? E aí eles ficavam me monitorando e dizendo que eu era... foi o Pedro que entregou, o Pedro ajudou. Então, uma coisa do ofício. Já que eu já vi que tu é reincidente nesse crime aí, né? Então, onde é que o pessoal vai te ver cometendo crimes? A agenda, como eu quero ver, eu quero ver. As agendas também. Eu quero... agora, dia 15, né? Sexta-feira, eu vou estar aí com o pessoal em Florianópolis, né? No sindicato. A Carol me ajuda, que eu não tenho os endereços aqui. Depois, no dia... Aí, tá aí o cartaz. Olha que o cartaz, que bonito. Olha, quero agradecer Gente, eu quero agradecer a retaguarda, né? A Rejane, ao Corbari, ao pessoal que trabalha comigo na retaguarda, que faz esses cartazes bonitos, e eu fico brigando. Carol, me manda a Sogomar. Carol, me manda o cara. Ei, o Alan não me mandou ainda, viu? Estou cobrando dele. Alan, me manda os caras, me manda as logas para divulgar E estarei... O Alan que deu uma entradinha agora, que ele me chamou no WhatsApp, queria fazer uma conversa, e ele falou que tá por aí, e eu só mandei o link para ele deu uma entradinha aqui no estúdio e vazou. Então, dia 15 em Florianópolis, aí no sindicato, dia 16 estarei no encontro de blogueiros progressistas, dia 16, ou seja, saio 15 aí, e já dia 16 estarei em Porto Alegre, fazendo esse encontro com os blogueiros progressistas. 22 estarei em Pelotas, 23 em Pedro Osório. Recebi hoje de manhã que a gente ia fazer uma passada para o Uruguai, né, que foi cancelado. Já é a segunda vez que isso acontece comigo. O ano passado houve um problema, não me deixaram entrar no Uruguai, e esse ano não me deixaram, não. Houve um pequeno problema, e agora, na madrugada, eu fui informado que não vai rolar o Uruguai, até que bom que a gente nem botou na nossa agenda, né, porque estava... E aí, Pedro Osório, dia 23, na minha querida Pedro Osório, 29, São Leopoldo, na Feira do Livro, depois, dia 30, com os sapateiros, se não me engano, ou Sindibancários, em Novo Hamburgo. Depois, dia 7, estarei em Rio de Contas, na Bahia. Dia 13, em Livramento. Gente, aí depois a Covid me tirou a memória. Eu sei que dia 29 de novembro eu vou fazer uma palestra, tem palestra, e vou palestrar, e vou fazer um encontro, e vou cantar na Universidade do Recôncavo da Bahia, em Amargosa, na Bahia. Mas até lá eu ainda tenho palestras e apresentações, se eu não estou enganado, ainda eu devo passar por Pernambuco, devo passar ainda pelo Sergipe. Eu só não vou dar essas agendas, porque a retaguarda, né, que é o pessoal que segura, né, a produção que segura, enquanto não tem essas coisas garantidas, não vão me passando, eu também não vou divulgando, né? Mas eu estarei dia 7 em Rio de Contas. Alô, meu Rio de Contas, estarei aí. Dia 13 ou 14 em Livramento, que é pertinho de Rio de Contas. E parece que tem mais uma apresentação, se não estou enganado, em Rio de Contas, e depois eu dou uma descansada. Aqui, depois o Renato vai vir dar um oi para vocês aqui, viu? O Renato é o cara da assessoria. 15 Florianópolis, 16 Porto Alegre, 22 Pelotas, 23 Pedro Osório, 29 Novo Hamburgo
30 São Leopoldo, 7 Rio de Contas, 13 Livramento, 14 Rio de Contas e ainda está aqui 29 em Amargosa, mas entre o 14 do 10 e o 29 do 11 ainda tem algumas agendas, que ainda está... Obrigado, Renato. Que ainda está... vai ser confirmado. É por aí, eu espero... E queria dar minhas redes, pode ser? Pois Senão, então, pessoal... eu ia te perguntar agora, se eu não estou em nenhuma dessas cidades e eu quero assistir o Pedro Munhoz comentando esses crimes, onde é que eu vou, Pedro? Pois é, eu espero que, por exemplo, a gente não tem, na minha produção ainda a gente está sem essa condição, porque eu precisaria de alguém viajando comigo, né? Eu preciso de alguém viajando comigo. Mas a gente abre... Vou mandar um currículo aí para você. Tá bem. O Renato, mas tem na lista aqui o Renato Munhoz, ele é o primeiro, é a senha número 1, viu? Eu não sei se é o Rui que está aí, é o Victor. É a senha número 1, viu? A esposa dele disse, olha, acho que não, né? Então, a Melissa não ficou de acordo. Mas se eu tiver alguém, precisaria ter alguém comigo para fazer esse bastidor e essa assessoria, né? Mas eu acredito que nessa viagem, por exemplo, dia 15, fica a dica de transmissão ao vivo, e aí a gente liga com o meu... O nosso aqui vai ser transmitido, sim. E aí eu vou passar o meu Instagram para vocês, e a gente linka aí... O canal no YouTube. Legal. E eu vou estar por aí viajando. Provavelmente, inclusive, agora eu vou colocar essa batata quente nas mãos da Carol. Eu saio amanhã, dia 13, estou saindo amanhã para Florianópolis, viu, Carol? Estou saindo amanhã. Eu deveria chegar na quinta-feira, mas a gente vai chegar na quarta-feira, então eu espero também ter um contato com vocês aí, a gente poder, o pessoal de Florianópolis, eu sei que ou alguma programação que tiver aí, enfim, eu sei que tem um bate-papo que a gente vai fazer com o pessoal, né? Então eu chego na quarta-feira por aí, a gente já vai estar um pouco tendo um contato com o pessoal. É isso aí. As minhas redes, senão eu me esqueço. Quem quiser nossas canções, quem quiser ouvir as nossas canções totalmente, gratuitamente, né? Sem nenhum custo de nada, é uma plataforma nacional lá de Belo Horizonte, que é palcomp3.com/Pedro Munhoz Oficial. Repito, palcomp3.com/Pedro Munhoz Oficial. O Instagram, que é o @Pedro Munhoz Oficial, Instagram, @Pedro Munhoz Oficial. Tem lá o meu canal no YouTube, que eu não estou dando muito gás nele, que é o Trovador Munhoz Oficial, mas tem um monte de material interessante lá. E eu também estou no Facebook, eu não lembro de cabeça, mas é só pegar um camarada careca de óculos lá, falante, sou eu, né? Pedro Munhoz está lá no Facebook. E o meu telefone, para quem quiser algum contato, né? Que normalmente eu não abro mão, eu não dou o telefone da produção, eu sempre dou o meu telefone para que a pessoa fale comigo e depois eu encaminho para o pessoal da produção, que aí vê, trata, que aí não é comigo essa parte, né? Mas não é nada complicado. O meu telefone é o 899-94-18-23-38. Vou repetir, 899-94-18-23-38. Liga para a gente, eu quero cantar na tua cidade, quero palestrar na tua cidade, quero ir aí te dar um abraço, nem que seja, né? Mas que a gente não perca esse contato. Show! A gente quer te agradecer, né, pelo esse momento incrível. Pode falar. É isso. É isso. Eu não quero ser muito abusado, mas eu podia pedir mais uma musiquinha. A gente gostaria de encerrar com uma saideira, com uma canção. Podia ser, Pedro? Pode, claro que sim. A gente já vai se despedindo aqui, lembrando, né, a todos as pessoas que nos assistem aí para tocar o dedo no like, compartilhar, se inscrever no nosso canal, divulgar o conteúdo. Com certeza. Eu já entrei, já estou aqui com as músicas aqui no palco MP3. Palco MP3. /Pedro Munhoz, eu já estou aqui com as obras aqui do nosso e lá no palco, e no palco MP3 é o legal que tu não só ouve, tu consegue baixar os arquivos lá, todo. Sim, gratuitamente.
Você baixa gratuitamente tudo lá, exatamente. Eu ia cantar uma canção para vocês. Ih, perdi. Deve estar por... Ah, tá aqui, perdão. Vou cantar para vocês uma canção... Eu ia cantar uma canção um pouco mais sobre o universo humano, mas como nós estamos nessa onda aqui de batendo esse papo, vou cantar para vocês uma canção chamada Milonga e Eu, já que a gente está indo para o sul, já estamos no sul, né? Que é uma canção que eu faço exatamente contando um pouco de tudo isso, desse jeito rebelde que a gente trata as coisas, né? E também dizer para vocês que esse nosso trabalho não depende de lei de incentivo, não depende de projeto de lei, de cultura, de nada. Esse projeto ele é feito, a gente viaja o Brasil no peito, na raça, na solidariedade, na conversa, com a generosidade de sindicatos, né, que muitas vezes, como está acontecendo agora, eu já quero agradecer, né, e aí a Carol pode nos dizer quem está nos apoiando aí nesse momento, né? E também a solidariedade de companheiros e companheiras no caminho que a gente vai encontrando, que nos acolhe na sua casa, que nos acolhe num lugar, que espaços como ontem, a Associação Londrinense de Circo, que abriu as portas para a gente apresentar o nosso trabalho. Enfim, é assim que a gente vai indo, né? E antes de encerrar, Carol e Daniel, se possível, depois eu quero chamar o Renato aqui para dar pelo menos um oi e agradecer a ele. Pode ser depois da música? Pode ser, com certeza. Pode ser? Então a canção ela diz assim, ó. Percorro pampa e sertão. Aí é a questão do olho. Percorro pampa e sertão, mirando a imensidão por este Brasil sem fim. Nesta milonga que faço no laço e no contrapasso, pra quem quiser é assim. Sem medo e destemida milonga, cheia de vida, solita, bem da verdade, quebrando 1000 preconceitos, matando a bola no peito, com toda a tranquilidade. Sem medo e destemida milonga, cheia de vida, solita, bem da verdade, quebrando 1000 preconceitos, matando a bola no peito, com toda a tranquilidade. Quando me ponho na estrada, rompendo as madrugadas, enfrento a situação. Conheço tipos que exploram a mãe e os filhos que choram por um pedaço de pão. E mesmo assim me mantenho, divido o pouco que tenho no rastro da igualdade. E quase nada me toca, mas o que mais me provoca não ter solidariedade. E mesmo assim me mantenho, divido o pouco que tenho no rastro da igualdade. E quase nada me toca, mas o que mais me provoca não ter solidariedade. Vou terminando os meus versos tão mergulhados, imersos, despidos de vaidade. É um destino cumprido e mesmo que perseguido, prefiro a sinceridade. Maior que seja o dinheiro, promessas de um mundo inteiro, sigo não tendo padrão. E desse jeito vou indo de boa, sereno, seguindo conselhos do coração. Maior que seja o dinheiro, promessas de um mundo inteiro, sigo não tendo padrão. E desse jeito vou indo de boa, sereno, seguindo conselhos do coração. De boa, sereno, seguindo conselhos do coração. De boa, sereno, seguindo conselhos do coração. Tenho dito. Muito bom, muito bom. E aí, então,
E o Renato? O Renato Munhoz está aqui. Quero apresentar para vocês esse querido amigo, irmão, né? O Renato é um militante social, é um lutador, é um companheiro. Opa! A esquerda dele, Renato. Alguma palavra aí, Renato? Não, só dizer que é uma satisfação grande, né, receber o Pedro aqui com a gente e ter vocês assim, né, levando aí a arte, a resistência, né, junto com a arte, que é muito importante aí para o mundo todo. Então a gente acolheu ele aqui e nós ficamos muito felizes aqui com a presença dele. Isso motiva, isso faz com que a esperança se renove, se contagie, né? Nós estamos vivendo um momento de renovar a esperança, de fortalecer a resistência, acho que é um pouco isso. Um abraço para vocês aí. Obrigado, Renato. A gente que agradece. Obrigado. Não esqueçam, sábado, 10 horas da manhã. Legal, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Muito obrigado pela participação. Para quem está assistindo agora, nesse sabadão, um bom sábado, que sabe que o nosso podcast vai ao ar todos os sábados, às 10 horas da manhã. Pedro, a realização do evento na quinta-feira é Isso. do JP e do Portal O Coletivo, tem apoio do Sindasp, do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, do Sint e também da CUT Santa Catarina. Vamos estar lá todos reunidos na sexta-feira. Com certeza. Na sexta-feira, né? Na 15 de sexta-feira. sexta. Isso. Eu quero ser cúmplice desse crime aí que é fazer poeta. Tá bem. Gente, um beijo grande para você. Obrigado, Ícaro. Obrigado, Juan, Daniel e Carol. A gente se encontra aí. Estou chegando depois da manhã, a gente está chegando por aí, tá bem? Tá bem. Beijo. Abraço, Pedro. Abração, gente. Obrigado. Valeu.